Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 12 versículo 14 a 13 versículo 16. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé, nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães matzá, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer ametes, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia e no 7º dia, igualmente, uma santa convocação, nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães matzá, sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas, todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão nem qualquer outro alimento fermentado, em todo lugar em que habitardes comereis pães matzá, ázimos. Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel e orientou-os: Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Peça, a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã. Porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas, para vos ferir de morte. Observareis estas instruções como um decreto para vós e vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. Quando vossos filhos vos indagarem: que rito é este? Ensinareis: é o sacrifício de Peça, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então, o povo prostrou-se em adoração a Deus, Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então, eis que à meia-noite, Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros, e todo o povo egípcio se levantaram assustados. E houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e determinou-lhes: Levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel, ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido, levai convosco vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes, parti e pedi a vosso Deus para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: Eis que morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada, antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito.
Assim como Iave passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, estes semelhantemente devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar Iave, o Eterno, por todas as suas gerações. Então Iave ordenou a Moisés e Arão: eis as leis para o sacrifício de peça, da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo, e quiser celebrar o Peça, a Páscoa para Iave, terá de circuncidar todos os de sexo masculino de sua família, então poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. 51 No mesmo dia, Iave tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Então o Senhor Deus ordena a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursa ao povo: celebrai perpetuamente este dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou de lá, e por isso, não comereis pão fermentado. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estáis abandonando as terras do Egito. Quando Iave vos fizer adentrar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde manam leite e mel, então havereis de celebrar esta cerimônia sempre neste mesmo mês. Comereis pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma grande festa para Iave. Durante 7 dias serão comidos pães sem fermento, não haverá em vossas casas nada de fermentado, nem em todo o vosso território. Naquele dia, assim falarás a teu filho: eis o que Iave fez por mim, quando saí do Egito, e será como sinal da tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Iave esteja na tua boca, pois Iave te tirou do Egito com braço forte. Observarás esta lei perpetuamente no tempo determinado, de ano em ano. Depois que o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais entregar-te por herança, separarás para Iave o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatarás com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço, mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: Iave tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto, tendo-se obstinado o Faraó e não querendo deixar-nos partir, Iave matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Iave todo o primeiro filhote macho entre os animais. Mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. Isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda e tefilim, um símbolo em tua testa, como uma lembrança de que Iave nos tirou do Egito com mão forte. Mateus 21 versículos 1 a 22. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou 2 discípulos, e recomendou-lhes: ide ao povoado que está diante de vós e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então, uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi,
bendito seja ele que vem em o nome do Senhor, hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada, e comentavam: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, o templo é casa de oração. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus, no templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, e as crianças exclamando no templo: hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim. E vós, nunca lestes, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. A figueira que não deu fruto. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muito se admiraram os discípulos e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Salmos 25 versículos 11 a 22. Pela honra de teu nome, ó Senhor, perdoa minha grande iniquidade. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente ele livrará meus pés da cilada. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha desolação. Olha para minha agonia e sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera como se multiplicam meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Protege e salva minha vida, que eu não seja envergonhado, pois em ti me abrigo. Que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em ti deposito toda a minha confiança. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas atribulações. Provérbios 6 versículos 12 a 15. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação.